de número 3. Abacuque lá, no finalzinho do Antigo Testamento, capítulo de número 3. Todos acharam? Vamos ver? Diz assim, capítulo de número 3, versículo de número 2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e teme. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Dobre tua cabeça, feche os teus olhos. Fale. Coloca uma atenção, nós vamos orar. A palavra de Deus, os teus olhos fechados. A palavra de Deus diz que, ou Deus diz que a sua palavra é o martelo que esmiuça a pena. E a sua palavra também é um fogo devorador. É um fogo que queima. Enquanto a palavra vai quebrando as nossas milhares e milhares de situações e grandes rochas da nossa vida. A palavra de Deus disse que Davi, ao tocar sua harpa, com seus dedos dedilhando, o espírito mal que atormentava a vida de Saul estava sendo expulso naquela hora. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu tenho uma palavra do céu para o teu coração nessa noite. O tema dessa mensagem, eu quero que você grave bem. Diz o seguinte: não desista, não é a hora de voltar. Senhor nosso Deus, maior que qualquer um que está neste lugar, na tua presença, maior que o inferno e as potestades, é a tua presença. Ainda que eu não queira sentir a tua presença, é improvável que eu não sinta. Tu não precisa de parede, tu não precisa de espaço físico para tocar a minha alma. Da mesma forma como o Senhor tomou o coração de Raabe, que não tinha mais jeito. Da mesma forma como o Senhor tomou o coração de Jefité. Da mesma forma como o Senhor tomou o coração de Esaú. Assim como o Senhor mudou o coração de tantos homens que não tinham mais jeito. Assim como o Senhor mudou o destino de muitas mulheres que estavam arrasadas. Eu não preciso fazer nenhuma mágica, porque é Deus quem está neste lugar. Apenas a tua presença muda a história nesta noite, Senhor. Apenas a tua mão estendida sobre esse lugar é capaz de arrancar, Senhor, vidas que estão no cativeiro. Eu acredito no poder que tem na tua palavra. Eu creio no poder que é no sangue de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, eu ministro agora, Senhor, que todo espírito mal de contrariedade à tua vontade, todo espírito de distração seja repreendido agora. E as tuas mãos, Senhor, venham, Senhor, segurar os teus servos, abrindo o coração e a mente para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos conhecendo, eu gostaria de meditar enquanto Fábio medita. Eu gostaria de meditar com os irmãos uma passagem muito conhecida. E esse tema Deus colocou no meu coração, porque é o momento da vida de irmão Antônio, do ser humano, mais difícil. É o momento chamado metade. Meio. Parece que é bem no meio das coisas, parece que é no meio da nossa vida, parece, quando tudo parece estar dando tudo certo,
começou a escrever, porque quando o povo de Israel estava lá no cativeiro, ele então começa a olhar para o povo de Israel chorando, lamentando as suas dores. E parece que Deus se fechou para o povo de Israel. Deus não ouvia mais ninguém. Orava-se e a oração não subia mais ao céu. As lágrimas se derramavam em Deus, parece que não ouvia, estava apático aos problemas. E Abacuque, como profeta, naquele momento ele começou a interceder pela vida daquele povo. E começou a dizer: por que o Senhor não ouve a oração desses homens e dessas mulheres? Ele começou a se perguntar e Deus não respondia, Fernando. E ele pediu uma resposta de Deus. Passado-se algum tempo e Deus começa a responder para este homem. E uma das respostas foi que ele entendeu que Deus estava trabalhando na vida daquele povo. E ele, com o conhecimento do Espírito Santo, lhe trouxe e pediu: então, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Na hora do problema, da situação, não seja apático. Eu sei que o Senhor não está respondendo, mas está me ouvindo. E que eu sei que o Senhor não está falando, não sendo nenhum profeta, mas o Senhor está ouvindo o que eu estou falando. Abacuque orava assim: mas aviva a tua obra no meio dos anos. E não existe mão além. Situação mais difícil na vida do crente, Daniel. Pior do que aquela que ele diz: eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou conquistar. E de repente ele é confrontado com algumas mensagens, com algumas ideias, com alguém que não concorda, ou alguém que julga ele. E eu quero reportar a igreja para uma época em que um homem chamado Josué, Moisés morreu, Josué tomou conta daquela congregação. E Deus disse: Josué, tu vai levar esse povo para passar o Jordão. E Josué disse: tá bom, Senhor, só me dá as dicas como devo fazer. Deus falou: leva o povo, coloca o povo na frente do Jordão e diga ao povo que marche. E os sacerdotes estariam levando a arca da aliança, a arca do conselho. E quando os sacerdotes colocaram o pé no Jordão, o Jordão vai se abrir. E o povo acreditava em Deus. E o povo acreditava em Josué também. O povo ficou atrás. 900 metros a arca começou a andar. Quando o sacerdote toca o pé, o Jordão se abre. Parece uma coisa normal. Quando nós falamos: o Jordão se abriu, normal. Já se abriu também o Mar Vermelho. Já saiu água da rocha. Ele transformou a água amarga em água doce. Já fez tantas coisas codornizes cair do céu. Deus matou o faraó e todos os seus cavaleiros. Mas observe, contando em detalhes, o Jordão naquela época transportava muito maior do que o rio Cachoeira, como está quando chove, transportando nas suas beiras, nas suas margens. E de repente, Josué, atravessando com aquele povo, o rio Jordão nasce lá em cima do Monte Hermon. E é muito alto. A velocidade que esse rio desce é 40 km por hora. Imagine, Felipe, você parado no meio do Jordão tentando segurar aquela quantidade de litros de água. Não conseguia. E ninguém conseguiu entender. E o inimigo não conseguiu entender quando viu o povo de Israel atravessar. Porque quando Deus disse para o anjo: anjos descem do céu e segura aqueles rios, segura aquelas águas do rio Jordão, as águas se abriram. E houve uma parede. Mas o mistério, as águas não transbordaram para os lados. Aquela quantidade de água descendo, mas não transbordaram. Não atingiu as casas, não atingiu outras coisas, simplesmente parou. O povo de Israel atravessou. Agora, Deus é onisciente, meu marido. Ele sabe que a senhora está passando. E ele sabe o que vai acontecer daqui a um mês. Às vezes a gente tem dinheiro, Felipe. E a gente começa a fazer planos. Planos que nós vamos fazer isso, comprar aquilo. E não pensamos e não sabemos que a economia do Brasil vai quebrar daqui a 3 meses. Não fazemos planos para isso. Compramos, nos endividamos. Mas Deus sabe quando a economia vai quebrar. Deus sabe quando a conta Fernando vai sair vermelho. Mesmo você fazendo um plano e achando que vai dar positivo. E você vai ficar
olha, os sacerdotes comecem a marchar. E quando for no meio do Rio Jordão, pare. No meio, a arca da aliança com os sacerdotes, pare.